Quero estar neste momento cumprimentando com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Nosso resumo é da nossa lição 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus é o tema da nossa aula. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite ali Paulo.Delaiese. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp. Envie aos seus contatos, seus amigos. Peça para eles se inscreverem, peça para eles curtirem os nossos vídeos, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Vamos à aula de hoje. Temos alguns versículos de parâmetro. Primeiro, Provérbios 16, 18. A destruição é antecedida pelo orgulho e a queda pela altivez. Provérbios 29, 23 também nos diz: a soberba é uma armadilha para os que a cultivam. Marcos 7, 21, 23. Na lista dos pecados, a soberba ocupa um lugar especial. E ainda Tiago 4,6, Deus também se opõe ao soberbo. 1 Pedro 5, 5, 7, Pedro repete o que disse Tiago, mas acrescenta uma promessa. Romanos 12, 16, não ambicionar coisas altas, mas contentar-se com as humildes. E o texto áureo, baseado em Mateus 23, versículo 12, diz-nos assim a palavra do Senhor: e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, Deus abate o soberbo, como vemos nos versículos, mas dá graça aos humildes, dá graça àqueles que se postam diante dele como homem e mulher, como servos e servas do Senhor de verdade, não por arrogância, não por soberba, não por querer aparecer, mas para que toda a honra e toda a glória seja dado unicamente ao Senhor. A nossa verdade prática diz: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Esse é um alerta para mim e para você. A nossa leitura bíblica está baseada em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós vemos aí um religioso, um arrogante, um que se programava e se intitulava santo, melhor do que os outros, e um na condição de pecador, mas reconhecendo a sua situação, pedia misericórdia diante do Senhor. Que lição maravilhosa para mim e para você. Que possamos tirar proveitos para a nossa vida no dia a dia, como homem e como mulher de Deus. Na interação de hoje nos diz que até mesmo as pessoas que não professam a fé cristã sabem do que se trata quando alguém é chamado de fariseu. Farisaísmo é sinônimo de hipocrisia, postura altamente reprovável por Jesus durante todo o seu ministério terreno. É importante entender que Jesus
não reprovava o que era certo dos ensinamentos dos fariseus, Mateus 23, 1 ao 3, mas desabonava a conduta deles. Portanto, as boas virtudes devem ser cultivadas, pois essas também são parte da transformação operada pelo Espírito Santo em nós. Efésios 2:10. Como aprenderemos nessa lição? As coisas que o fariseu dizia fazer não era em si mesmo errada, mas a motivação com que ele agia, isso sim era algo altamente arrogante e mesquinho, né? Porque na sua oração, ele até parecia ser um bom homem, pois jejuava, dava esmola, dava oferta e orava. Mas ele fazia aquilo para se autoprogramar, benfeitor, para se aparecer diante da sociedade, diante do templo, batendo no peito e dizendo em alto e bom som. Esse sim é a causa do erro dele. E esse é o erro a qual Jesus corrigiu, não as suas ações em si, como diz, né, o comentarista aqui. Introdução. Talvez a parábola do fariseu e do publicano seja uma das mais conhecidas. Ela mostra que a dependência humilde diante de Deus, em vez de justiça própria, é a base para a resposta de oração. Muitas pessoas acreditam que Deus deve responder suas orações com base naquilo que elas fazem para Ele. Contudo, na contramão da mitocracia religiosa e dentro da gloriosa graça de Deus, que faz cair chuva sobre os justos e injustos. Mateus 5,45. A lição de hoje nos ensina que o que Deus quer que nossas orações sejam permeadas de sinceridade e arrependimento. Quando oramos a Deus, devemos confiar em quem Ele é e não em quem nós somos. Jesus ensina que são felizes os humildes de espírito. Mateus 5,3. Aqueles que reconhecem a sua real condição diante de Deus. Por isso hoje vamos falar sobre a sinceridade e o arrependimento para com o Senhor. Então o Senhor não está preocupado em o que dizemos que somos, mas sim no que somos, como nos portamos, como agimos diante de Deus e da sociedade como homens e como mulheres de Deus. Interpretação da parábola do fariseu e do publicano, parte 1. Estamos diante de uma parábola narrativa, indireta e simples, ou seja, uma comparação entre dois personagens opostos, o fariseu e o publicano, colocando-os lado a lado. Depois de haver ensinado a respeito da necessidade e do poder da oração por meio da parábola do juiz iníquo, Jesus conta essa parábola com o objetivo de ensinar a atitude correta na hora da oração. Agora somos ensinados que, além de perseverarmos na oração, é preciso cultivar uma atitude correta. Então, a oração é essencial, mas a forma e a intenção de como ela é feita é muito mais melhor ainda. O fariseu, pertencente a uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosa do que a dos saduceus e de mais influência entre o povo. Os fariseus insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciões. Mateus 15, 1, 2. Fariseu significa separado. Essa classe de pessoa assim era identificada porque não somente se separava dos outros povos, mas também dos outros judeus. Eles observavam as práticas de forma minuciosa, contudo esqueciam do espírito da lei, como se nota na forma como se lavavam antes de fazer as refeições, no lavar dos copos, jarros, os vasos de metal e as roupas de cama. Marcos 7, 3, 4. Era pagar cuidadosamente o dízimo. Mateus 23, 23. Na observância do sábado, e etc, etc. Eles eram extremamente religiosos, extremamente rigorosos nos seus ritos, nas suas ações, para se postarem diante da sociedade como homens santos, como separados, pessoas que não se misturavam, mas em contrapartida eram arrogantes e se achavam os únicos perfeitos. E foi exatamente o que o Senhor Jesus condenou nas suas ações. Vamos ver quem era o publicano.
Os publicanos, geralmente judeus, eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apostatas, porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Eles eram julgados como pessoas de vil caráter, porque alguns também achavam extraindo grandes quantias de dinheiro do seu próprio povo. Lucas, capítulo 3, versículo 12, 13 e 19, 8. Os publicanos sempre eram classificados entre os pecadores. Mateus 9, 10, 11. Os pagãos e as meretrizes. Mateus 21, 31. O povo murmurava pelo fato de Jesus comer com eles. Mateus 9, 11, 11, 19. Lucas 5, 29, 15, 1, 2. Chama a atenção o fato de Jesus ter escolhido um publicano, Mateus, para segui-lo, tornando-se apóstolo dele. Mateus 9, 9. Então, os publicanos, para a sociedade, eram pessoas rejeitadas, eram pessoas sem caráter, mas nós vemos no destaque da leitura aqui, que Jesus escolheu Mateus, que era um publicano, para ser um dos seus discípulos. Ou seja, não importa o pecado do homem e da mulher, se ele se arrepender e se ele reconhecer o seu erro, Deus está pronto para perdoá-lo. Deus está pronto para ir ao encontro dessa pessoa. A oração. Os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer orações nas horas costumeiras, 9 da manhã e 15 da tarde. Entretanto, mesmo fora dos horários regulares, havia pessoas orando no templo. Lucas 2:37, Atos 22:17. Um fariseu e um publicano subiram ao templo com o fim de orar à mesma hora. Como já foi dito nos aspectos religiosos e moral, reinava no judaísmo daquela época uma grande distância entre essas duas classes do povo. Os fariseus, como vimos, eram tidos como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar. O outro, publicano, era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados e vícios, sendo mesmo equiparados ao gentio. Essas duas figuras estão orando juntas, à mesma hora no templo, o que informa-nos a parábola. E sabemos muito bem qual foi a sua oração e qual foi a classificação que Jesus deu para as duas orações, aonde Jesus ensinou, os seus discípulos, os seus ouvintes, que o publicano saiu de lá aliviado, que o publicano teve a sua oração respondida e o fariseu não, porque o fariseu se autoprogramou santo. Se você quer que Deus escute a sua oração, seja humilde na sua oração, reconheça Deus e confesse os seus pecados. Não se autoprograme santo, não se ache melhor do que ninguém, não se coloque superior ao outro, porque você acha que não faz tal pecado, tal erro, que não comete tal coisa. Não se autoprograme. Deixe que Deus julgue e lance a sua vida aos pés do Senhor. Subsídio histórico-cultural. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Eles não entraram no santuário, mas em um dos atos do templo, onde eram oferecidas as orações. Este era o pátio das mulheres. Ao escolher um fariseu e um publicano para essa ilustração, Jesus escolheu 2 extremos. O fariseu era a mais rígida, a mais conservadora e a mais legalista de todas as facções dos judeus. O publicano, oficiais dos judeus do governo romano, cujo trabalho era recolher taxas para Roma. Eles eram odiados pelos judeus, tanto pelas taxas recolhidas para os dominadores estrangeiros, como por serem geralmente desonestos, Então essa era a grande briga que havia entre os publicanos e os fariseus e os judeus de modo geral. Vamos ao nosso segundo tópico, a hipocrisia do fariseu. A postura do fariseu no momento da oração. Inicialmente, a parábola contada por Jesus se detém no fariseu com o objetivo de dizer como este formulava a sua oração. De acordo com uma das interpretações, o fariseu postou-se em local isolado e ali orou. Lucas 18:11. O texto enfatiza a posição distinta, separada do fariseu.
Ele postou-se de maneira que chamava a atenção e atraía sobre si todos os olhares dos presentes. Mateus 6:5. Ele ora como todos os devotos judeus, de pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada. Ele agradece a Deus. Esta é a forma clássica da oração bíblica judaica, o louvor e o agradecimento a Deus. O fariseu, antes de tudo, agradece a Deus por estar incerto dos vícios dos outros homens, e em seguida porque é rico em obras meritórias. Então o fariseu, ele se autoprograma como um benfeitor, como alguém em posição superior aos demais. Uma oração comum. Tudo indica que o tipo de oração que encontramos no texto, apesar de transparecer arrogante, não era completamente desconhecido, pois há relatos na literatura rabínica do judaísmo de que tal comportamento era comum. Alguns autores mostram exemplos de orações cujo teor é similar à do fariseu da parábola. Isto, porém, não justifica a atitude nem a torna aceitável. Oração arrogante. O fariseu diz a respeito de si mesmo o que era rigorosamente verdadeiro, mas o que motivava a orar era completamente errado. Não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade, nem da humildade, dependência de Deus. O fariseu quase que comete a loucura de parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente como ele. Depois de suas primeiras palavras, não se lembra mais de Deus, mas apenas de si mesmo. O centro de sua oração é o que ele faz. A oração do fariseu inicialmente mostra quem ele é. Em seguida, ele passa a destacar as obras excelentes, ou seja, a mais que ele realiza excedia o jejum prescrito na lei. O dia da expiação, acrescentando a prática anual, Levítico 16, 29 e 31, 23, 27, mais 2 jejuns semanais, excedia o dízimo, normatizado pela lei, Levítico 27, 30 e 32, Números 18, 21 e 24, chegando a separar o dízimo dos temperos ou condimentos, Mateus 23, 23. Ele realmente agradece por ser quem é, mas não contente com isso, agradece também pelo que supostamente faz para Deus. Então, uma oração arrogante. Você veja que nem sempre a oração ela significa santidade. Nem sempre porque oramos significa que estamos certos. O texto aqui em pauta nos apresentou vários erros desta oração. Ainda que fosse verdade o que ele fazia. Ainda que ele não estava mentindo. Mas as atitudes, a forma como ele orava, a forma como ele se colocava diante de Deus, que era errado. Como você tem orado? A sua oração é uma oração de agradecimento, de reconhecimento que você é pecador, pecadora, que você não pode viver sem Deus, ou a sua oração é como a do fariseu que mostra a si mesmo como benfeitor e aponta o pecado dos outros? Que infelizmente há pessoas hoje que ele mais aponta o erro do pecador do que o reconhecimento do seu próprio erro. Era o que esse fariseu fazia. Na sua oração ele diz: ainda bem que não sou como esse publicano. Muitas das vezes as pessoas no século 21 estão orando assim. Está orando por si mesmo, está reconhecendo simplesmente as suas ações como as únicas boas e verdadeiras diante de Deus. E não é isso que Deus quer de mim e quer de você. Ele quer que eu e você tenhamos um coração contrito, um coração quebrantado, um coração voltado, um coração arrependido de verdade e não de aparência. Subsídio bibliológico. O tríplice uso da expressão hipócritas, utilizada por Jesus em Mateus 6, versículo 2, 5 e 16, termo grego, originalmente utilizado no teatro para os atores que representavam, denota a sinceridade com que são encarados.
os que fazem o bem com motivações escusa. É impossível não lembrar-se de Mateus 25, 31, 46, quando as ovelhas foram separadas dos bodes, justamente por causa das suas boas obras executadas. Obras que, vale ressaltar, eram praticadas sem nenhum outro interesse por parte de quem praticava, a não ser o bem da pessoa necessitada. Aliás, os benfeitores estavam fazendo ao próprio Filho de Deus, mas eles sequer sabiam disso. Nada fora feito para representar, pois eles sequer sabiam que estavam sendo observados e suas obras anotadas e contabilizadas. É assim que, conforme observa, de uma ação praticada diante do Pai em segredo, não significa uma ação secreta. Designa toda ação, até pública, que se faz de verdade diante do Pai, que vê o que está oculto, isto é, que penetra a intenção profunda dos corações, o feito de qualquer um, isto é, qualquer obra, jamais será oculta diante dos olhos de quem tudo vê e conhece, inclusive as ações. Não precisam ser necessariamente ocultas, escondidas, pois se não houver outra forma ou local, elas podem ser realizadas publicamente. Ou seja, o que o comentarista quer dizer aqui no subsídio bibliológico, que nada diante de Deus é oculto. Nada que fazemos fica escondido diante de Deus, seja para o bem ou seja para o mal. Deus vê e contempla todas as coisas, e todas as nossas ações estão diante do Senhor e seremos julgados por elas, pelas ações e pelas palavras que dissermos e também por aquela que não falarmos, ou seja, por aquela que pensamos e maquinamos na nossa mente, no nosso coração, no nosso intelecto. A sinceridade do publicano, tópico 3, a oração do publicano. No tópico 2, vimos a oração do fariseu. Agora, veremos a do publicano. O cobrador de impostos parece não estar à vontade no local de culto. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de quem ora. Bate no peito como aquele que está numa situação de desespero. Suplica com a fórmula do pecador que não sabe fazer o elenco de seus pecados. Salmo 51, 3. É a oração do pobre que confia totalmente em Deus. Com profunda dor ele exclama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nessa breve, porém sincera e humilde oração, a ênfase recai sobre a palavra pecador. Então não é por muito se elaborar nas orações, não é por muito se falar na oração bonito, com decorações, que é ouvido, mas sim em reconhecer que é pecador, sim em reconhecer que precisa de Jesus. E é o que esse publicano faz. Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. É isso que Deus quer ouvir de mim e de você. É isso que Deus quer ouvir da sua igreja. Sinceridade e arrependimento. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar os olhos. O termo grego utilizado é uma expressão forte e definida para uma constrição dolorosa e arrependida, tal como aparece em Lucas 23, 48. O publicano sequer consegue formular muitas palavras, nem mesmo fazendo promessas ele conseguia obter qualquer direito. Ele tem consciência de sua condição, por isso prostra-se em sinal de sinceridade e arrependimento. Sua condição o permite apenas render-se inteiramente às mãos de Deus. É possível notar pelas palavras do fariseu que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. De forma contrária, na condição do publicano, porém todos eram justos, somente ele era o pecador. Nisso também vemos a comparação entre ambos. Na verdade, estamos diante de uma oração que sai das profundezas de um coração completamente dilacerado pela dor. Então o publicano, ele reconhece que ele é pecador. O fariseu reconhece que ele é justo e todos pecadores. O publicano reconhece que ele é o único pecador e todos é justo. É por isso que a oração do publicano é ouvida.
É por isso que Jesus diz aos seus discípulos e aos seus ouvintes que aquele saiu dali aliviado. Aquele foi ouvido pelo Pai. Aquele teve a sua oração respondida. Olha o que diz parte 3 do tópico 3, a oração aceita. As pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus talvez tivessem emboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Porém, num dado momento, o mestre desconcerta todos os ouvintes com uma conclusão inesperada. Publicano, que era odiado por todo, isto é, o pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Já o fariseu, que ostentava a justiça perante Deus como conquista pessoal, não obteve o mesmo favor. Publicano recebeu o favor divino como dom de misericórdia de Deus. Este é a verdadeira justiça, posto-se proveniente de Deus. Romanos 1,17. Assim, a oração aceita é a do publicano. Ela vem permeada de sinceridade e arrependimento diante de Deus. Por isso ele voltou para casa justificado, ou seja, perdoado, inocentado dos seus pecados. O princípio por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo que possa se orgulhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus certamente a encontrará. Que é o que viemos falando aqui em toda a aula de hoje. Quem sinceramente se arrepende dos seus pecados, quem sinceramente busca a Deus de coração, não importa o seu pecado, não importa seu crime, não importa se é um drogado, um alcoólatra, uma prostituta, um homossexual, se é um estuprador, se é um assassino, não importa a sua situação. O que importa é que você se arrependa das suas ações e dos seus pecados e volte o seu coração a Deus, e Deus irá lhe perdoar. Subsídio devocional. A oração que o pecador faz com humildade e arrependimento leva à conversão genuína, que por sua vez se evidencia pela conversão comprovada, pela reparação dos erros cometidos e a volta às atividades que honram a obra de Deus e os glorifica. Os atos falam mais alto que as palavras. São os atos da pessoa que atestam a sinceridade de sua conversão. Se você está em falta diante de Deus, quanto maior for seu erro, tanto maior deve ser a humildade e o arrependimento demonstrado em sua oração. Você estará orando a um Deus vivo, que conhece tudo o que é, rico em misericórdia. Então, Deus, Ele está pronto a perdoar. O salmista, no Salmo 51, ele reconhece o seu pecado com Betseba. Ele reconhece o assassinato que ele cometeu para com Urias, o marido de Betseba. Ele reconhece o seu adultério. E ele reconhece que ele foi formado em pecado. E ele pede para que Deus não tire o espírito dele. Para que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque ele foi formado no ventre da sua mãe ainda em pecado. E ele foi justificado diante de Deus como esse publicano, porque ele reconheceu o seu erro. O ato de Davi era um ato de morte. Na lei, Davi seria morto. Quando o profeta chegou até ele contando o caso do homem rico e do homem pobre, da ovelha, e que ele mesmo deu a sentença que aquele homem deveria morrer, e o profeta diz que aquele homem é ele cai de joelho e pede misericórdia diante do Senhor. Então, o que importa é você reconhecer que estamos errados. É reconhecermos que precisamos da misericórdia de Deus, e Deus estará sempre pronto a estender as suas mãos para nós, mesmo quando for caso de morte. Mesmo quando for caso de não termos mais direito algum
de sermos condenados pelo mundo, pela sociedade e pela própria lei. Se reconhecermos que somos pecadores, se pedirmos misericórdia, alcançaremos misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Esse texto nos deixa isso claríssimo, da oração do publicano e do fariseu. Esse texto nos mostra que Deus está pronto a nos perdoar. Basta que façamos um tipo de oração sincera e verdadeira diante de Deus. Conclusão. Na parábola que aprendemos na lição de hoje, o fariseu representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera. O publicano, apesar da classe a que pertence, no momento da oração representa aquele tipo de pessoa que com sinceridade e arrependimento se prostra diante do Pai e por isso encontra favor. Será que o nosso coração naturalmente não é sempre semelhante ao do fariseu? É uma pergunta para eu e você se autoanalisar. Vê severamente os pecados de outra pessoa, mas esquece dos próprios. O fariseu deixou o templo da mesma maneira que entrou nele. Devemos orar como publicanos, pois todos somos pecadores. Devemos orar com sinceridade e arrependimento diante de Deus. Quem se humilhando curva-se até o pó, será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Salmo 51, verso 17, que é o que citamos agora há pouco, o caso de Davi. Então, como que é a sua oração? Se autoprogramando santo? Se intitulando melhor do que todos? Ou reconhecendo que você é pecador? Reconhecendo que você precisa da misericórdia de Deus? Como que é a sua oração? Como que é a minha oração? Como que nos portamos diante de Deus? Como fariseu ou como publicano? O fariseu não foi ouvido. A conclusão diz aqui que do jeito que ele entrou no templo e saiu, mas o publicano foi ouvido. A sua oração foi respondida, porque ele mostrou sinceridade diante de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, digite lá, Paulo.Delanhese. Ajude-nos compartilhando os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp. Envie aos seus amigos nos contatos, peça para que ele se inscreva, pois assim você nos ajuda a levar uma palavra de esperança como essa, desse resumo aula, pois aqui no nosso canal temos mais de 200 vídeos sobre família, temos os 31 provérbios, temos vídeos sobre seitas e heresia e toda semana um resumo da escola bíblica. Amém?